Olá, você acompanha a partir de agora mais uma teleconferência do ciclo sobre gestão universitária dentro do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. O tema deste programa é a prospecção de cenários nas universidades brasileiras e o convidado é o professor do Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, Gilberto Moritz. Acompanhe. Quero cumprimentar todos que nos ouvem e que nos veem também, não é mesmo? E ao mesmo tempo dizer a vocês que é um prazer estar aqui, aproveitando a oportunidade de nós conversarmos um pouquinho sobre o ambiente da prospecção de cenários nas universidades, né? Sobre a sua pergunta, eu diria que prospectar cenários, ou analisar cenários, que também é um sinônimo para o assunto, na verdade já vem desde a Grécia Antiga, né? Antigamente os generais e os governantes, eles se reportavam, né, a algumas pessoas com muita experiência que naturalmente estudando através da astronomia, estudando através do desenvolvimento das coisas que aconteciam no ambiente da água, as coisas que aconteciam, afinal de contas, no ambiente das nuvens, a formatação dessas nuvens, começavam a prospectar os desígnios que poderiam acontecer para aquele general eventualmente enfrentando uma guerra, ou se o político teria sucesso ou não no exercício dos seus cargos executivos. Então, desde a Grécia vem sendo pensado sempre como é que vai ser o futuro, né, do cidadão, da humanidade, da sociedade como um todo. E lógico, ao longo do tempo isso vem se aperfeiçoando, vem se transformando numa metodologia, e essa metodologia, como não poderia deixar de ser, ela hoje em dia, prospectar cenários é você, junto com a equipe de uma organização ou de uma instituição, você através de métodos, por exemplo, como um brainstorming, você fazer um estudo criativo sobre o que você imagina que possa ser a sua organização ou para onde caminharia a sua organização para daqui a 3, 4, 5, 10 anos, né? E na medida em que esse exercício de futurologia acaba acontecendo, provavelmente isso vai permitir que a empresa traga esses estudos estratégicos do futuro para serem realizados no presente e a partir dessa concretização e dessa realidade trazida, esse futuro trazido para o presente, você comece a exercitar os mais diversos caminhos para atingir aquilo que foi pensado e criado, como também ajuda e muito a estratégia dos gestores das organizações. E na área das ciências da administração, como é que está localizada essa metodologia hoje? Essa metodologia, na verdade, lembrando que a ciência da administração ela tem, né, diversas sub-áreas, né? Recursos humanos, marketing, finanças, etc. e tal. E tem que administração pública, né? Enfim, e tem uma área que hoje em dia nós chamamos a área da gestão e da estratégia. Dentro da área da gestão e da estratégia, vamos dizer assim, existem 4 pilares que sustentam basicamente essa área. Um é o planejamento estratégico, o outro é a inteligência organizacional, nós temos o aprendizado organizacional e a outra sustentação desse pilar é a prospecção de cenários ou análise de cenários. Então, ela está dentro da área de gestão estratégica e processo de tomada de decisão. E é aí que ela se localiza. Exatamente. Como uma das áreas de conhecimento. Sem dúvida. E quando a gente fala especificamente da gestão de uma universidade, de uma instituição de ensino superior, que aliás, boa parte do público dessa nossa série temática está relacionado a pessoas com esse perfil de gestão em instituições de ensino superior. Como é que ela pode se apropriar dessa metodologia ou dessa área do conhecimento da prospecção de cenários, uma vez que uma universidade me parece que é uma instituição com pouca similaridade com outras organizações. Ela é muito própria, ela é muito particular. Como é que ela consegue projetar um planejamento com base na prospecção de cenários, professor? Sem dúvida. Entender que, basicamente, a metodologia, ela, na verdade, ela não se restringe para o ambiente das organizações privadas que foi a sua origem, né? Mas ela também traz os seus conhecimentos e a sua metodologia para as organizações públicas. E no ambiente das organizações públicas nós temos
a multifacetada universidade, né? Uma organização complexa, né? Uma organização que tem as suas particularidades, como você acabou de confirmar, mas que todas as organizações, e aí incluindo a universidade, a gente poderia dizer, todas precisam pensar a longo prazo. E o pensar a longo prazo, entre os diversos métodos que nos colocam a pensar a longo prazo, a prospecção de cenários é um método muito interessante. Porque qual é a vantagem da prospecção de cenários no ambiente da universidade? É como o ambiente da universidade é extremamente criativo, ou seja, pressupõe-se que a universidade seja uma instituição extremamente inovadora. Quer dizer, nós podemos também utilizar esse caráter inovador e criativo da instituição universidade para prospectar o nosso futuro. Porque melhor material humano para produzir ideias sobre o futuro não existe, né, que não seja dentro da instituição Universidade Federal. É a casa da ciência, é a casa da inovação, é a casa da revolução de educação, de costumes, né, é a casa da pesquisa, né? Então, na verdade, todo esse conjunto, esse caldo de cultura extremamente importante que existe, permite, e eu tenho certeza que é muito importante, que a gente utilize essas características para a gente produzir uma prospecção de cenários onde a criatividade e a inovação é fundamental no pensar a longo prazo. Mas eu vou fazer uma provocação, professor Gilberto. Não existe uma certa ideia, e eu estou falando de uma ideia, talvez num senso comum, de que a gestão dessas instituições não é uma gestão lenta, pesada, talvez devesse ser de vanguarda, mas acaba por ser conservadora. E onde é que a gente faz a interseção dessa sua fala anterior com essa minha provocação agora? A sua provocação é forte para todos nós, né? Mas muito interessante porque, na verdade, todos nós que operamos dentro de uma universidade, a gente sabe que ao lado daquilo que trafega como criatividade, como inovação, como novos padrões de conhecimento, como instituição que permite a vanguarda da ciência em todas as posições da sociedade moderna, nós temos um aparato institucional, administrativo e mesmo no tripé ensino, pesquisa e extensão, nós temos algumas institucionalidades que de uma certa maneira criam sem dúvida nenhuma barreiras ou de regramento, né, ou barreiras de funcionamento operacionais. E que muitas vezes essas barreiras podem realmente prejudicar esse ambiente bastante de evolução que a universidade tem no seu dia a dia, né, em contraste com uma certa barreira de, vamos dizer assim, de pressão no sentido de deixar as coisas como estão, né? Então, nesse sentido, me parece uma coisa muito importante é que os gestores das instituições universitárias abracem a causa da prospecção de cenários no sentido de, na medida em que você prospectando cenários futuros para as instituições universitárias, você está contribuindo para flexibilizar a mente desses gestores e fazendo com que esses gestores, ao alargar a visão de futuro da sua gestão, começam a entender que não é só uma questão momentânea, institucional e de regramento, mas que transcende a isso, que na verdade a universidade é muito mais do que o seu lado formal. Ele existe um lado informal, subjetivo e importante que precisa ser trazido para o presente para quebrar, eventualmente, essa certa lentidão burocrática que nós temos e, ao mesmo tempo, permitir que os gestores criem uma mente mais flexível no exercício da condução das suas práticas de ações administrativas. Agora, no âmbito da prospecção de cenários das IFES, qual é o papel que cumprem, por exemplo, ferramentas como o planejamento estratégico e o plano de desenvolvimento institucional? O planejamento estratégico e o plano de desenvolvimento institucional, eu diria que vieram justamente quando a legislação introduziu essa obrigatoriedade para as organizações universitárias, introduziu no sentido justamente de quebrar os paradigmas do excesso de imobilismo existente nas nossas universidades, ou seja, as universidades foram instadas a pensar a sua modernidade, né? E dois instrumentos extremamente importantes, o planejamento estratégico para definir missão, valores, oportunidades, pontos fortes, pontos fracos, né? Aquela tradicional
conjugação de gestão estratégica em que você possa, através daquelas diversas etapas de um planejamento estratégico, você possa evoluir e pensar uma universidade diferente para um futuro diferente. E o plano de desenvolvimento institucional é um plano que, na verdade, vem trazer algum tipo de cobrança de resultados a partir de um planejamento efetuado, calcado no planejamento estratégico, que você leva para o planejamento, para o plano de desenvolvimento institucional, onde aí você, de uma certa maneira, quantifica o lado subjetivo do planejamento estratégico que permite que o gestor universitário tenha um instrumento de cobrança da gestão daquilo que está sendo efetuado. Então, eu diria que os dois instrumentos, tanto o planejamento estratégico como o PDI, eles dão as condições necessárias para a universidade começar a rever a sua mentalidade e, a partir daí, eu tenho certeza, nessa renovação da sua mentalidade criativa, é muito mais fácil você induzir as pessoas para o pensamento do longo prazo e para a prospecção de cenários. Agora, na realidade brasileira, em quaisquer das instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas, nós tivemos recentemente a implantação de programas de Estado, né, referentes ao estímulo a determinadas áreas julgadas aí nas políticas, sobretudo do Ministério da Educação, que precisavam ser reforçadas. Aí eu me refiro à REUNE, à UAB, às próprias provas de ENAD, enfim, o ProUni, que é um outro programa também. Eles ajudaram a trazer esse necessário dinamismo à gestão das instituições, professor? Olha, existem pesquisas aqui, efetuadas aqui no programa de mestrado em gestão universitária, que apontam que todos esses programas acabaram trazendo, né, um arejamento indispensável e necessário à instituição universitária, né? Se nós nos lembrarmos, nós tivemos o marco revolucionário da universidade no Brasil, começa pela reforma universitária de 1968. Essa reforma vem sendo aprimorada e está calcada muito na criação dos departamentos e dos institutos, né? E a partir dessa criação, nós passamos a ter ensino diferenciado, semestral, os ensinos necessários para uma modificação, uma modernização da universidade brasileira, né? E a partir dessa modificação, nós tivemos aí na década de 90, talvez um período de intervalo em que praticamente nós tivemos um período de muita estagnação. E esses programas vieram, na verdade, criar uma nova luz dentro da universidade. Primeiro, permitindo, por exemplo, através do REUNE, a expansão da universidade, principalmente a Universidade Pública Brasileira, né? Os demais programas vieram, por exemplo, no caso do ENAD, qualificar, né, o ensino através de provas que pudessem medir, afinal de contas, como estava o processo educacional e os seus resultados, né? Muita gente falando a favor e contra, mas é uma referência de toda maneira, né? E outros programas que você citou, que são importantíssimos, eu diria que foi um arejamento na universidade. E isso trouxe uma revolução de costumes dentro da própria instituição, quer dizer, na medida em que nós começamos a avançar para outros polos, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a Universidade Federal passou a ter outros polos de ação, de atuação nos municípios, né? Consequentemente, o indivíduo já não precisava mais se deslocar para frequentar a instituição aqui no seu campus universitário, mas podia fazê-lo lá em Joinville, em Curitibanos, em Araranguá, né? E assim sucessivamente criou-se a Universidade da Fronteira Sul, lá em Chapecó, uma universidade com características muito interessantes e apropriadas à região. Quer dizer, tudo isso veio no bojo dessas mudanças. Então, eu acredito que com a implantação desses programas e a consolidação e o aperfeiçoamento deles, tenho certeza que eles vão contribuir também para nós termos provavelmente uma universidade muito mais dinâmica no futuro e com muito mais condições de atender uma coisa muito importante no meu modo de entender, que são os anseios da sociedade, ou seja, quanto mais perto a universidade chegar da sociedade, provavelmente mais reciprocidades e interações estaremos colhendo, né, com frutos muito interessantes para a universidade e principalmente para a sociedade. Agora, quando a gente fala em instituição universitária, a gente sempre pressupõe que ela desenvolva as atividades dos 3 pilares fundamentais de ensino, pesquisa e extensão. Eu queria que o senhor comentasse rapidamente, há pouco o senhor fez algum comentário sobre algumas áreas que têm particularidade na sua gestão, e entre elas a de pesquisa, por exemplo.
Mas como é que a prospecção de cenários se relaciona com essas áreas? É possível, por exemplo, projetar o desenvolvimento institucional de uma universidade na área da pesquisa de ponta ou na ampliação de projetos de extensão que a aproxime da sociedade? Como é que se trabalha essa ferramenta, esse instrumento da prospecção de cenários, particularmente nessas 3 linhas de atuação de uma instituição universitária, professor? A prospecção de cenários, ela, na verdade, vou voltar consolidando sempre os nossos conhecimentos, né? Quando ela estimula as pessoas envolvidas em fazer e utilizar essa metodologia, ela deseja que, na verdade, as pessoas coloquem a sua mente criativa a pensar futuros, e futuros diferentes. E futuros diferentes que nos levem a cenários diferentes também, né? Classicamente, na metodologia de prospecção de cenário, nós temos 3 clássicos cenários. Um chamado cenário de crise, um cenário de tendência e um cenário utópico, em que o indivíduo não tem só um caminho para trilhar para o futuro, ele tem 3 possibilidades. E nessas 3 possibilidades, você pode naturalmente corrigir os caminhos do futuro daquela instituição. Então, isso aí é algo que, vamos dizer assim, enriquece muito o estudo do futuro, porque muitas vezes as pessoas acham que estudar o futuro é você ter um caminho único e trilhar aquele caminho. Se aparecer uma barreira não identificada no estudo inicial, e agora, o que fazemos? Então, a prospecção de cenário ela apresenta 3 cenários no mínimo. Você pode até ampliar para mais, mas os tradicionais são esses que eu acabei de falar. E em relação a esses 3 cenários, você pode locá-los dentro do ambiente da pesquisa. Como é que a pesquisa evolui hoje no Brasil em termos de cenário de tendência? E aí você faz os postulados básicos dos atores e variáveis que vão compor aquele cenário, né, de tendência das pesquisas aqui no Brasil, que normalmente hoje em dia estão caminhando para, né, o avanço da tecnologia, de grandes inovações, de processos e de tecnologia, de modernização, o avanço muito forte na mídia, né, na internet, nas redes sociais, enfim, muitas pesquisas hoje estão sendo feitas nesse sentido para, naturalmente, dar corpo a essa, vamos dizer assim, essa dinâmica da nossa sociedade, né, globalizada. E como também nós podemos pensar em cenários de crise, restrições, por exemplo, financeiras, que poderiam impedir um pouco mais o avanço das pesquisas, ou que poderiam prejudicar uma continuidade dessas pesquisas, como também a gente poderia ter um cenário utópico, ou seja, na medida em que existindo recursos em abundância pelo aquilo que as pesquisas já fizeram e já permitiram que a sociedade se absorvesse os seus benefícios, né? Mas que nós avançássemos mais ainda na interligação de outros grupos de pesquisas com outras instituições, principalmente nos âmbitos internacionais. Quer dizer, isso vai fazer com que, utopicamente, o pesquisador se sinta, vamos dizer assim, no melhor dos mundos, porque ele vai ter o apoio financeiro, vai ter o apoio da sua instituição e, quiçás, também o apoio das outras instituições de ensino superior. Exatamente. Então, para cada item, para cada tripé clássico, né, de pesquisa, extensão e ensino, nós teríamos a possibilidade de pensar 3 cenários, né? No mínimo, e poderemos ampliá-los, né? Cenário azul, verde, rosa, amarelo, podemos dar cor, né? Podemos dar nomes aos cenários também, que é muito comum também em instituições públicas ou privadas de grande porte que fazem muito prospecção de cenários, eles colocam nomes também, né? Para esses diversos cenários que estão sendo objeto de pesquisa, né? Então é muito importante que a gente tenha essa liberdade de pensar para cada um desses tripés indispensáveis da instituição universitária, que são pesquisa, extensão e ensino, nós tenhamos infinitos cenários para permitir que a nossa cabeça flua e que, naturalmente, lógico, a gente tenha um pensamento que permita a evolução da nossa instituição. Existe, sabe, Áureo, uma filosofia entre os cenaristas, né? A filosofia básica do cenarista é cabeça nas estrelas e pés no chão. Então eu diria para aqueles que vão trabalhar na área, os nossos gestores e aqueles que estão nos ouvindo, que tem muita cabeça nas estrelas, mas não se esqueça de botar os pés no chão. Agora eu vou aproveitar para apresentar para vocês um extrato, obviamente, de um artigo recentemente publicado pelo professor Gilberto aqui no evento internacional de gestão universitária, que relaciona aquilo que o senhor chama das variáveis portadoras de futuro ou fatos portadores de futuro, né?
buscados, claro, em diferentes fontes de informação. Só para a gente entender um pouquinho o que é que cada uma delas pode trazer com relação àquilo que projetarmos e levando em conta que essas variáveis funcionam como indicadores de diagnóstico ou indicadores depois de mensuração. Então vamos conhecer rapidamente as 13 variáveis portadoras de futuro que o professor Gilberto Moritz relacionou nesse texto a que eu me referi. Vamos ver. Tendência descentralizadora, crescente integração comercial, financeira e de serviços, inovação tecnológica, crescer com qualidade, fontes de financiamento, parceria universidade-organização, espírito empreendedor, biotecnologia e nanotecnologia, lazer e aposentadoria, novas formas de energia, demografia, meteorologia e condições climáticas e a emergência da bioética. Muito bem, professor Gilberto, a gente viu aí essas 13 pequenas palavrinhas que o senhor relacionou e eu vou tentar que a gente fale um pouquinho mais de cada uma delas. A primeira é a tendência descentralizadora. Isso é um problema, é um desafio, é uma possibilidade? Como é que a gente pode tratar dessa tendência? Áureo, estudando ultimamente, fazendo um estudo dos últimos documentários, dos anais, das pesquisas que se fazem hoje no ambiente universitário e trazendo naturalmente essas variáveis que são de tendência, né, chamadas fatos portadores de futuros, ou seja, variáveis que vão de alguma maneira afetar a vida das organizações de todos os tipos e de todos os meandres, né, na nossa sociedade, mas especificamente no ambiente da nossa universidade. Eu diria para você que, por exemplo, quando a gente fala em descentralização e fala-se também no binômio desconcentração, é sinal de que cada vez mais a universidade ela tem que se abrir para a sociedade. Nós até já tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isso anteriormente, né? Mas cada vez mais a programação das universidades é se abrir para o mundo, né? Os programas estão aí, por exemplo, nós estamos vivenciando o Reúne aqui no Brasil, em que justamente o governo criou, através do Reúne, um programa não só de aumento da sua capacidade de ofertar vagas, como também um aumento de instalações que passaram a serem ofertadas a municípios que estariam interessados na desconcentração da universidade brasileira. E isso aí, eu diria que é uma tendência não só no Brasil, mas em todas as instituições, né? E esse processo acaba criando a possibilidade de, primeiro, facilitar o acesso do indivíduo à universidade e, segundo lugar, desconcentrando o indivíduo que hoje precisa, nós caminhamos para uma sociedade onde o efeito mobilidade é muito grande, né? O que se deseja hoje é um acesso fácil a qualquer tipo de situação a que o indivíduo se desloque, para um shopping, para o centro de uma cidade, para a área onde você eventualmente exercita a sua atividade profissional, para a universidade, né? Você sabe que sempre onde você tem uma grande universidade, você tem um grande campus e para lá você tem uma demanda grande de mobilidade urbana. Então o que se deseja com essa nova tendência, ou seja, o que isso está acontecendo é justamente essa desconcentração. Quer dizer, facilitar o acesso da sociedade ao ensino universitário como um todo e, ao mesmo tempo, facilitar também a mobilidade, como também fazer com que todos esses dois processos que são causadores eventuais de problemas, né, sejam facilitadores pelo processo da desconcentração e do processo de você criar em regiões diferenciadas, né, a possibilidade de aquelas regiões terem acesso a tão almejada instituição universitária, o acesso à academia, né? Segunda variável, crescente integração comercial, financeira e de serviços. Isso é quase uma inevitabilidade, professor. Sem dúvida, né? Vivemos um ambiente globalizado, grande inovação tecnológica, mídia cada vez impulsionando mais a nossa mente, internet, redes sociais, enfim, né? Tablets, iPhone, iPad. Vivemos uma sociedade de mudanças que, para nós, inclusive, prospectadores de cenários, a gente se surpreende porque o futuro a todo momento se apresenta no presente e com uma velocidade incrível, né? Todos vocês sabem como é que a gente sente, por exemplo, nós estamos gravando isso num período
de outubro de 2013, daqui a pouco nós já estamos em outubro de 2014, e assim, o tempo, nós estamos passando muito rapidamente no tempo, né? Mas um desses problemas dessa rapidez é decorrente desse mundo em que nós vivenciamos. Que associa também, eu já vou aproveitar a terceira variável, que é a inovação tecnológica. Isso, exatamente, né? Então hoje a inovação tecnológica e a globalização, e com esses recursos e com esse progresso que a gente está vendo em praticamente todas as áreas, faz com que a internacionalização desses elementos seja uma coisa real, né? Isso implica, por exemplo, na questão da mobilidade da universidade, dos seus estudantes, de cada vez mais a base de competição é outra, enfim. Isso. A universidade, ela na verdade, dentro desses parâmetros que a gente está falando aqui, e a gente não pode nem falar de parâmetro, porque o parâmetro que a gente está falando hoje é um parâmetro, amanhã é diferente, né? Mas dentro desses pseudo-parâmetros que nós estamos vivenciando hoje, eu diria que a universidade, que ela só vai para progredir e só vai ter uma visão de futuro se ela criar um viés, vamos dizer assim, dentro da sua academia, um viés internacional, ou seja, ela não pode deixar de estar olhando o que as grandes instituições universitárias estão fazendo no mundo de hoje, né? E ela tem que estar atrelado àquilo que está acontecendo lá e, ao mesmo tempo, né, fazendo com que nesse processo, né, indique, não é um atrelamento só de receber, mas é um atrelamento de receber e trocar conhecimento, né? Então, nesse processo aí, o que acaba acontecendo é que as pessoas que participam da nossa instituição universitária, vamos dizer, no caso brasileiro, acabam se beneficiando desse processo de internacionalização, porque acabam também, na verdade, sendo receptivos à modernidade que vem de instituições, eventualmente, nesse momento, academicamente mais bem estruturadas e preparadas, que vão trazer suas luzes, vão ajudar a impulsionar e, quem sabe, nós também, com as nossas características, a nossa maneira de ser e de fazer ciência, possamos também ajudá-los a entender melhor outros mecanismos necessários a cada vez mais nós temos uma sociedade interligada, trabalhando em rede, cooperativa e cada vez mais procurando o melhor para a sociedade como um todo, mas a sociedade não só a sociedade brasileira, americana, europeia, mas a sociedade mundial. Uma quarta variável é seguramente um grande desafio, porque ao mesmo tempo que você projeta cenários de crescimento e ampliação, você tem que garantir a manutenção da qualidade da instituição. Crescer com qualidade é uma variável importante, professor. Você tocou num ponto aí que eu acho que hoje é indispensável a gente pensar que praticamente, eu vou colocar algumas situações aqui para a gente entender aquilo que a gente está comentando e aquilo que você bem puxou aqui sobre qualidade. Eu entendo hoje, pelos estudos que se tem, pelo aquilo que a gente presencia na universidade, nós já estamos tendo a oportunidade de ofertar, né, universidade para todo brasileiro que deseja. Eu acho que hoje em dia as vagas estão sendo atendidas ou pela universidade pública, com seus diversos programas, ou pela universidade privada. Então, por exemplo, hoje eu diria que os impedimentos para entrar numa universidade praticamente estão zerados, né? Segundo lugar, né, importante destacar que os diversos programas estão levando a universidade a se interiorizar, em todos os sentidos, né? Então, a universidade está chegando naqueles que eventualmente estavam distantes dos polos maiores e dos centros de saber. Hoje nós estamos levando a universidade para os locais mais remotos desse nosso Brasil e penso que isso acontece na grande maioria do mundo inteiro que procura, vamos dizer, dinamizar esse lado, né? E eu diria mais também, né, que se, por um lado, isso ajuda a quantificar e trazer um maior número de pessoas para dentro da nossa instituição, o grande desafio e o viés de futuro disso é a qualidade. Porque quantidade hoje nós já começamos a absorver essa população ávida por ter um diploma de curso superior, até porque todos vocês sabem, a educação superior ela tem a possibilidade, na hora de um indivíduo ter o seu diploma, esse diploma pode ser, na verdade, o caminho para a sua ascensão profissional, né? Então ela funciona como a chave do progresso do indivíduo, né? Por isso que é indispensável a formação, a educação, né? Porque ela permite que o indivíduo alce novos rumos e tenha uma situação profissional melhor.
Mas volta à qualidade. A qualidade hoje é indispensável no mundo inteiro, né? Então nós precisamos qualificar. Eu acho que um dos problemas sérios aqui, nosso brasileiro, é a qualidade, né, daquilo que nós estamos praticando na educação, é a qualidade da nossa pesquisa, como é reflexo também da qualidade da nossa infraestrutura no Brasil, a qualidade da saúde, da educação, né, a qualidade, enfim, do ser humano como um todo e do ser brasileiro como um todo, de melhorar a sua qualificação. E qual é o principal instrumento de melhoria da qualificação? É o aprimoramento da educação. E é o aprimoramento da pesquisa e da extensão, mas principalmente a educação. E repito aqui uma coisa importantíssima como educador, que a gente também tem essa oportunidade, a educação não é só responsabilidade da universidade. Olha. A qualidade ela já começa no primeiro momento, quando a família ensina para os seus filhos a importância da educação. Ali tem que ser passada também que a educação tem que ser vista como sinônimo de qualidade, de melhoria da sua vida. E ao longo do tempo, nas diversas etapas da sua formação profissional, a qualidade tem que ser um denominador comum. Penso eu que o grande desafio agora do século XXI, da educação no Brasil, em todos os níveis, é nós melhorarmos a qualidade do ensino para que a gente possa ter uma sociedade brasileira mais bem desenvolvida, mais equilibrada econômica e socialmente falando, para que a gente tenha resultados diferentes, ou seja, que nós não sejamos só o 7º PIB do mundo, que o Brasil hoje é a 7º maior produto, o 7º maior produto interno bruto, mas em compensação em outros indicadores sociais nós estamos na 38ª posição, na 90ª, e isso reflete o quê? Qualidade, falta de qualidade, e nós temos que buscar a qualidade. Quinta e sextas variáveis, fontes de financiamento e parceria, universidade e outras instituições. Isso é um assunto, às vezes, parcerias e, às vezes, financiamento em outras instituições, principalmente no ambiente das universidades públicas, muitas vezes isso é tratado assim com um certo cuidado, né? Porque sempre se entende que, principalmente as universidades públicas, por sua natureza, deveriam não ter parceria com ninguém, tem parceria com a sociedade, né? Através dos mecanismos dos impostos que são repassados ao Ministério da Educação e esse repassa às instituições universitárias. Mas cada vez mais a gente nota que nós carecemos de uma quantidade maior de recursos. E essa quantidade maior de recursos, provavelmente no futuro, em face das grandes necessidades em todas as áreas, tá? Nós estamos falando da educação, mas a saúde precisa, a infraestrutura precisa, a energia vai precisar, enfim, todas as nossas áreas nós precisamos de recursos financeiros. Então, como a gente sabe que nós não temos recursos satisfatórios para atender a todas as áreas naquilo que se precisa, na educação nós precisamos cuidar de fazer outras parcerias para termos financiamentos adicionais que nos ajudem e nos alavanquem para que a gente possa continuar aprimorando as nossas pesquisas, para que a gente possa eventualmente permitir que as extensões sejam feitas com mais intensidade, principalmente no campo das consultorias, onde as pessoas competentes da universidade possam levar a sua experiência para as organizações privadas e nesse processo acabam fazendo um intercâmbio bastante interessante entre a universidade e a empresa, que sempre é um binômio levantado e que precisa cada vez mais se concretizar. E aí, daí pode decorrer também novas fontes de financiamento. Então, nós precisamos fazer parceria e não temos medo de fazê-lo, porque nós vamos ter lá na frente limitações de ordem orçamentária. E a compensação dessas limitações eu só vejo no processo das parcerias, principalmente com as instituições privadas. Sem que isso necessariamente, né, Áureo, seja a privatização da universidade. Eu acho que esse já é um conceito superado. Eu acho também, né? Eu acho também. A universidade já conseguiu, mas sempre existe essa... Sem dúvida, sem dúvida. Uma outra variável, eu vou pular aqui a oitava, porque depois eu vou agrupá-la com as outras aqui, mas tem uma particularmente que me chama muito a atenção e, claro, esse artigo foi pensado sobretudo sobre a realidade da nossa instituição, a Universidade Federal de Santa Catarina, mas imagino que seja uma variável comum a muitas instituições co-irmãs, que é lazer e aposentadoria. Opa! Que tem relação exatamente com como estaremos daqui a algum tempo, né, professor? Perfeitamente. O que a gente pode falar dessa variável na prospecção de um cenário da instituição?
A prospecção de cenários, e nós todos estamos acompanhados, né, a preocupação com vida, lazer, saúde, né? Cada vez mais a sociedade está demonstrando que o indivíduo, né, que tem um regramento no seu comportamento ao longo da sua vida, né, ele pode ter uma vida com muita qualidade, né? Ou seja, nós estamos, pelo progresso da ciência, pela maneira como a gente hoje em dia se educa em termos de alimentação, de saúde, de higiene, nós acabamos aumentando o nosso prazo de vida aqui na Terra, né? E, consequentemente, isso está nos fazendo repensar os nossos ambientes futuros, né? Ou seja, o indivíduo, antigamente, praticamente na antevéspera da aposentadoria, se aposentava e, infelizmente, mais alguns anos de aposentadoria, coisa breve, e, infelizmente, como se diz, acabava o seu tempo de vida. Hoje, nós temos que criar um segundo momento na nossa vida, né? Ou seja, penso eu que primeiro as aposentadorias vão se alongar no tempo, né? Uma previsão que está em vez de nós temos hoje os nossos 35 anos, nós provavelmente vamos ter daqui a pouco, temos que trabalhar 40 anos, 45, por quê? Porque o tempo de vida nosso está perdurando. A sociedade brasileira já tem algo em torno de 73 anos em média, né, de vivência no seu prumo, né, entre nascer e morrer, quer dizer, tem uma média de vida aí de 73 anos. E vamos evoluir com muita rapidez, progressão não mais aritmética, mas provavelmente geométrica, né? Então, o que se pensa muito no ambiente da prospecção? É que provavelmente os indivíduos vão ter que se ocupar. Muitos já terminaram o seu tempo de serviço. Muitos já não querem mais voltar para a organização para trabalhar. Então, nós precisamos criar ocupação, mas precisamos também criar as condições de mentalizar diferentemente esse indivíduo que está aposentado. Então, provavelmente o que está acontecendo, e hoje já acontece inclusive aqui na própria Universidade Federal de Santa Catarina, em que nós temos aí muita assistência para a assim chamada terceira idade, melhor idade, seja lá o que nós quisermos, né, desenvolver em relação às pessoas que já têm mais de 60, 70 anos, né? E, na verdade, o que se quer é que as pessoas refaçam a sua vida através de novas ocupações. E novas ocupações passa pela universidade ofertar a possibilidade de mudar primeiro o modelo mental dessas pessoas para que eles comecem a ver que não precisa só trabalhar, você pode se ocupar positivamente para a sociedade. Você pode ser uma pessoa ativa, né? Você pode ser uma pessoa dinâmica dentro da sociedade. Mas para isso a universidade ela tem que oferecer, na minha concepção, cursos, aperfeiçoamentos, né? Permitir que o indivíduo renove seus conhecimentos, permitindo que ele possa se matricular em 1, 2, 3 disciplinas, né? Que você venha e participe de programas, de visitas que a própria universidade tem, que você de repente pode estar nos processos de intercâmbio, de internacionalização de programas. Quer dizer, cada vez mais eu acho que nós precisamos interligar esse grupo grande que cada vez mais vai sobreviver e vai ter uma vida mais longeva, para que ele possa naturalmente se ocupar e fazer com que a sua vida seja muito mais útil, mais proativa e seja exemplo até para aqueles que estão caminhando também para esse tipo de vida. Então, eu acho que é muito importante entender que a universidade tem um papel crucial, né, de modificar a maneira como as pessoas pensam a sua vida pós-aposentadoria. E agora eu queria relacionar algumas das variáveis aqui para a gente concluir esse grupo de 13, que tem a ver com tendências, me parece, da ciência ou da tecnologia, né? O senhor relacionou aqui biotecnologia e nanotecnologia como uma variável interessante, né, portadoras de futuro, as novas formas de energia, né, quer dizer, um novo perfil energético, enfim, questões demográficas, questões de meteorologia e condições climáticas e, finalmente, a emergência da bioética, professor. Como é que isso tudo interfere no futuro da Universidade Federal, neste caso em particular, mas das instituições de um modo geral, na área de pesquisa ou do ensino, enfim? Quero dizer para você que tudo isso é assunto para nós fazermos umas 300 teses. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Não é mesmo? Todos assuntos muito dinâmicos e muito presentes hoje na sociedade como um todo e especificamente na instituição universitária, né? Na verdade, vivemos hoje, por exemplo, um ambiente voltado para muitos estudos no ambiente da nanotecnologia. Você veja hoje no tratamento do câncer cada vez mais
pesquisas nos levam a mostrar que os medicamentos precisam ser medicamentos que menos mal fazem para o indivíduo. Então tem que ser medicamentos que vão diretamente lá naquela célula que está eventualmente dominada pelo processo cancerígeno e fazem um tratamento específico, né? Porque hoje muitos tratamentos eles mexem não só com aquela célula, como o conjunto do sistema do indivíduo. Então cada vez mais nós estamos, a nanotecnologia está permitindo que o indivíduo vá lá nas pequenas coisas e resolva e acerte, né, os problemas que porventura estão surgindo, né? Como também nós temos aí a biotecnologia, que é justamente a preservação da biosfera, com uma tecnologia que não seja uma tecnologia também muito intensa, mas seja em cima daquilo que a gente pode produzir, vamos dizer assim, nas questões tecnológicas, juntando a essência das coisas da vida e da sociedade. E né? sustentáveis cada vez mais. E sustentáveis cada vez mais, né? É importante a educação que precisa ser desenvolvida no sentido de a gente ter uma sociedade mais equilibrada economicamente, mais equilibrada socialmente, passa pela preservação da terra, né? Ou seja, os recursos da terra são finitos, não são infinitos, né? E muitas vezes a gente não se dá conta dessa finitude, né? E a partir do que nós pensamos assim, mais nós devemos intensificar, e a universidade é importantíssima, para educar o indivíduo para essa finitude, né? Ou seja, estudos modernos em exploração espacial cada vez mais nos levam a entender que o homem vai se deslocar da Terra para outros sistemas solares, provavelmente, ou outros planetas, para começar a ter novos processos criativos de implantação de novas colônias, né? Justamente porque todos na frente, em algum momento, nós vamos ter uma finitude de manutenção de uma população que de repente vai chegar a 12, 13, 14 bilhões de pessoas. Somos em 7 bilhões hoje, mas podemos chegar a 14, né? Apesar de a população hoje em dia, de uma certa maneira, né, tem diminuído muito o seu processo de crescimento, né? Mas todas elas são iniciativas da ciência, da pesquisa, da sociedade como um todo, que fazem com que a gente tenha um ambiente dinâmico, né? E a universidade precisa responder a isso, né? Ou seja, as pesquisas universitárias precisam responder com intensidade no ambiente da nanotecnologia, da biotecnologia, né? Temos a bioética também, é importantíssimo, né, entender que não só temos que preservar, mas nós temos que ter uma ética na utilização dos nossos recursos, né? Na maneira como nós vamos fazê-lo, né? Então é muito importante que isso seja objeto de estudo intenso dentro do ambiente universitário, para que a gente possa, através dos nossos estudos, ajudar a sociedade a resolver e encaminhar soluções nesses importantes campos de progresso e da fronteira do campo do saber do ser humano, né? Muito bem, claro que nós passamos aqui muito rapidamente vários desses conceitos, mas a proposta é bater esse papo, essa conversa aqui agradabilíssima com o professor Gilberto de Oliveira Moritz. Professor, para finalizar, 2 minutinhos dirigido aí aos gestores que nos acompanham, aos estudantes, aos alunos, enfim, que participam de mais desse projeto, para sugerir a eles para onde iremos, professor. É possível responder? Vocês sabem que a prospecção de cenário apresenta N caminhos, né? Sim, sim. Quer dizer, então, eu, na verdade, gostaria de colocar para vocês, gestores universitários, que eu acho que uma das coisas que eu recomendo, em primeiro lugar, né, é importante que você, como se diz, levante a sua cabeça e olhe para o horizonte, né? Coloque a sua visão no futuro. Pense um pouquinho de como a sua organização deverá ou poderá ser no futuro. E a partir desse pensar o futuro da sua organização, você comece a pensar estrategicamente como chegar nesse futuro que você está desejando, né? Quer dizer, crie a sua utopia, sonhe, faça com que esse sonho se transforme em realidade. E a partir da transformação desse sonho em realidade, a gente possa construir organizações melhores, mais flexíveis, com possibilidade de atender a grande demanda que a sociedade tem em relação à instituição universitária, né? A sociedade quer que, na verdade, ela espera da universidade muita coisa, né? Espera que resolva os seus problemas, e eu acho que nós
temos aqui uma caixa de ressonância para isso, né? Nós somos uma instituição que pensa, que cria, que analisa, que discute, né? Que é democrática por excelência na maneira como os padrões de cultura aqui dentro são colocados, né? Então é muito importante que o indivíduo crie essa flexibilidade através de visão de futuro, traga para o presente, faça a sua transformação, se flexibilize, crie também gestões flexíveis. Muitas vezes as pessoas, sabe, na gestão universitária dizem, olha, a hora que eu chegar a ser um pró-reitor, a hora que eu chegar a ser um diretor ou um chefe de departamento, eu vou caminhar pelas transformações. Lê do engano, você aí em qualquer situação que você se encontra na estrutura da organização universitária, você pode fazer a sua pequena mudança. Olhe para o seu lado e diga, será que o processo que eu faço hoje tem maneira de eu fazê-lo com mais facilidade? E fazer com que você se transforme em uma pessoa mais produtiva e, de repente, quem sabe, nós vamos caminhar para aquele que é o desejo de todos, que a gente trabalhe só meio expediente, porque aquele meio expediente vai ser tão produtivo que vai nos permitir que o outro meio expediente a gente fique na nossa casa ou a gente vá para o ambiente do lazer e se disponha, porque o mais importante é a gente unir o que se chama tradicionalmente o útil e agradável. Vamos trabalhar com produtividade e qualidade e, de repente, quem sabe, nós começamos a sair um pouco dessa hierarquia do tempo das 8 horas. Então, eu penso que vamos nos flexibilizar, vamos analisar uma organização para o futuro e não vamos só sonhar também, vamos trazer o sonho para a realidade e, a partir daí, construir novas organizações, cada vez mais desburocratizadas, desconcentradas e que funcionem muito, principalmente, eu não coloquei, cada vez mais virtuais, né? Porque hoje a virtualidade está na essência das novas instituições, no sentido de que a gente possa ofertar um ensino em qualquer lugar do mundo, né? Seja pelo ensino do nosso ambiente virtual, como também seja através de uma universidade flexível, dinâmica e com gestores competentes para fazer com que a instituição cada vez mais cresça dinamicamente, calcada sempre nos anseios, atendendo os anseios da nossa sociedade. É isso aí que eu gostaria de deixar para vocês. Muito bem. Professor Gilberto Oliveira Moritz, muito obrigado pela aula de cenários prospectivos e de gestão universitária conosco. E você que nos acompanha nesta série temática sobre gestão universitária sabe que nós temos ainda 4 encontros, ainda ao longo do mês de outubro, iníciozinho de novembro, fechando esse ciclo das teleconferências da série temática sobre gestão universitária. Mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer, uma satisfação conversar aqui, professor. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Você acompanha no ambiente virtual aí do projeto Oficinas de Gestão a programação das próximas teleconferências. Até o próximo encontro.